Então, não, aí fica essa briga. Não, mas Deus é El Shaddai, ou Adonai, ou o rei lá, que é a coisa toda e tal. Eu prefiro dizer que são títulos reveladores de Deus. Ou seja, Deus se manifesta por esses títulos, que ele é bondoso, ele é compassivo. E eu lembro da luta dele com Jacó lá. Ele falou assim, por que perguntas pelo meu nome que é maravilhoso? Olha, eu vou revelar, mas não é isso que você está pensando. Aí tem uma coisa curiosa aqui, eu até não sei se o Sayão vai concordar comigo, vai discordar. No Gênesis capítulo 1, versículo 1, nós temos um problema gramatical aqui, que para mim só pode ser explicado se eu entender um nome próprio de Deus revelado aqui no capítulo 1, versículo 1. Porque no Gênesis capítulo 1, versículo 1 está assim, Bereshit bara Elohim. Para eu traduzir isso gramaticalmente da maneira correta, tem que ser em princípio, criou Deus os céus e a terra, nunca no princípio. Qual a diferença? Porque não tem artigo ali, não tem artigo. Em princípio? Em princípio, num princípio qualquer. É porque se tiver o artigo... No princípio é um princípio, teve princípio. Não, então, se for um artigo explícito, seria Bareshit. Bareshit, e não Bereshit. Esse é o ponto. Pentateuco samaritano traz Bareshit. Exatamente. Bareshit. Ou seja... Esse é o nome... Elohim. Aquelas bolinhas embaixo... São vogais. Que foram criadas pelos massoretas. Porque lembra que o hebraico tem 22 consoantes, não tem vogais. Isso aqui é um shuvá composto. Quer dizer, uma vogal longa como lá. Como se fosse um ezinho, né? E aquele... lá em cima o role, que seria como se fosse a letra O. E tem o Hiregadol faltando um pontinho embaixo. Ô Leni, se eles estiverem inventando tudo isso, cara, eu tô acreditando. Não tem como provar. Eu tô acreditando muito. Esse é um Halloween, um Rolavá, um Halloween, um Trová, um tortonado. Eles estão falando as palavras. Eu tô acreditando tudo, velho. Ainda bem que não é uma tatuagem, né? Imagina. Mas olha que interessante, voltando à questão do Gênesis. Literalmente aqui, se eu pegar pela gramática, você falando qual que é a diferença, que pela gramática a tradução tá errada. Entre em e no, você tá falando. É um pouco discutível, tudo bem. Porque, por que não está em princípio? E engraçado, ou curioso, que nenhuma tradução, nem mesmo a tradução judaica do inglês, aquela Bíblia judaica, traduz como em princípio. In the beginning, porque gramaticalmente, é como ele falou, para ser no princípio, deveria ser Bareshit e não Bereshit. Mesmo quando os copistas massoretas, que são esses judeus da Idade Média que criaram esses pontinhos para facilitar a pronúncia, porque senão se só tinha vogal, como é que ia ler aquilo? Cada um vai ler de uma forma. Então na época bíblica não tinha esses pontinhos que ele mencionou. O patá, o rolê, não, isso foi na Idade Média. Então eu vou botar esses pontinhos que equivalem às vogais. Mesmo esses judeus massoretas, eles não mudaram aqui a tradução, mas entenderam que era no princípio. Aí tem um comentário muito interessante do próprio... nossa, me ajuda agora, o Rash. O Rash. Que ele fala que o exegeta, famosíssimo, o Rashi era para os judeus como o Sayão aí para os hebraístas, sabe? Não, mas ele era muito respeitado mesmo. A referência maior. Referência, mais do que Maimônides, que Maimônides era muito filosófico. Mas em termos de exegese da Bíblia hebraica, é o Rashi. O Rashi coloca uma coisa interessante que aqui só tem um jeito de ser no princípio, se for um nome próprio. Porque no hebraico, na gramática hebraica, nome próprio não admite artigo. Então, em português eu posso falar assim, olha, o Sayão vai falar primeiro. Em hebraico eu não falo o Sayão. Sayão vai falar primeiro. Ou até falar primeiro, o Sayão vai. Entendeu? O Sayão não tem. Sayão, não precisa de artigo. Aí, a única maneira disso aqui ser lido como no princípio é se eu entender Reshit como um nome próprio, que aí não precisa realmente do artigo. Aí eu posso dizer Bereshit e continua sendo no princípio, que eu estou falando de um nome próprio. Agora, o que seria esse nome próprio? Aí eles colocam que esse princípio aqui é a palavra de Hashem, que já tem um nome e que ele cria através dessa palavra. Aí, curioso isso. Então esse princípio aqui é o nome próprio. Agora já saí do Rashi, agora já é o Rodrigo falando. Então é uma pessoa. É uma pessoa. Em alguém chamado princípio,
criou Deus os céus e a terra.